Olá pessoal, Shabbat Shalom. A gente sabe que essa Shabbat a gente vai ler para Parashat Yitro. Parashat Yitro contém um dos fatos mais importantes da nossa história, talvez o mais importante da história do nosso povo. O fato que até hoje em dia a gente vê os resultados dele, as consequências que ele causou e que ainda causa. Que fato é esse? Todo mundo sabe. Entrega da Torá, 10 mandamentos, coisa que dá continuidade ao nosso povo, a Torá, a representação de Deus no mundo. Dentro desse fato, a gente vê um acontecimento que precisa de uma explicação um pouquinho mais a fundo, assim. Que fato é esse? A gente sabe que no segundo mandamento, Deus que fala os mandamentos para o povo. E depois, Moshe Rabbeinu continua falando os outros 613 mandamentos. Por que isso? A gente sabe aquela explicação famosa que Deus falou primeiro, todo mundo morreu, ele ressuscitou todo mundo. Depois falou o segundo, todo mundo morreu, ressuscitou todo mundo. E depois passou para Moshe, porque viu que não estava dando. Mas é meio difícil, porque Deus, ele sabe, ele criou o mundo inteiro, não tem nada que Deus não possa fazer. Então se ele realmente quisesse, por que... Então a gente tem que explicar um pouquinho melhor. A explicação que eu vou dar é uma coisa que eu li no Maharal em Praga, é muito interessante. Mas antes dessa explicação a gente precisa dar algumas introduções. Primeiro de tudo, a gente tem que saber, como eu já falei, que a Torá é a representação de Deus no mundo. Deus criou um intermediário que com ele toda a santidade de Deus pode vir para esse mundo material, esse mundo que a princípio não combina com santidade. Toda a Torá, então sempre que a gente estuda a Torá, que a gente se ocupa com a Torá, a gente está trazendo Deus para o mundo, a santidade para o mundo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que depois que a gente entendeu que a Torá é a representação de Deus, então Torá e Deus a princípio é a mesma coisa. Então a gente sabe que Torá, a partir disso a gente vê que Torá é uma coisa muito elevada, é a coisa mais elevada que pode existir. É Deus, não existe uma coisa mais elevada que isso. Terceira introdução que a gente tem que dar e entender é que justo Am Israel tem a função de fazer essa revelação da Torá no mundo. Por quê? Porque Deus escolheu o povo de Am Israel para entregar a Torá. O porquê disso a gente talvez uma outra vez a gente vai explicar. Só que Deus escolheu o povo de Israel para fazer essa revelação. E essa revelação, esse é o objetivo do povo de Israel no mundo. E a partir do momento que esse é o objetivo do povo de Israel, a gente tem que se ocupar muito com isso. Quarta introdução, e talvez a mais importante, é que a gente tem que entender que todo rei, ele é rei sobre um povo. Ele não é rei sobre uma pessoa, 2 pessoas, 20 pessoas. Ele é rei sobre um povo. Existe um povo que dentro desse povo tem algumas pessoas. O que significa isso? Deus deu a Torá para Am Israel, o povo de Israel, e não para um rabino, não para o maior rabino da geração, e não para as pessoas que só estudam e tal. Ele deu para todo mundo. Mesmo aquela pessoa que nem sabe que é judeu, ela também recebeu a Torá. Ela também faz parte do povo. Existe uma coisa maior que se chama povo de Israel. E cada judeu está ligado àquilo. Não é que cada judeu e judeu juntos eles formam o povo. O povo é uma coisa que existe e cada judeu é ligado com aquilo ali. E isso que existe o povo é uma coisa que nunca vai acabar. Esse conceito de povo de Israel é um conceito que nunca vai acabar. Está escrito Netzach Israel, eternidade de Israel, que significa eternidade, nunca vai acabar. Esse povo, esse conceito de povo nunca vai acabar. Depois que a gente entendeu isso, a gente pode entender mais a fundo o que aconteceu nesses mandamentos que Deus falou. Os 2 primeiros mandamentos, quais que são? Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito e não terá outros deuses. O que significa isso? Isso é justo os 2 mandamentos que representam que a gente recebeu o reinado de Deus sobre a gente. Se a gente recebeu o reinado de Deus sobre a gente consequentemente recebeu a Torá sobre a gente e consequentemente recebeu essa função de revelar Deus no mundo. Já que a gente tem a função de revelar Deus no mundo,
Então, a gente tem que pegar isso com todas as nossas forças. Como eu falei, a Torá foi dada para o povo. Então, Deus ele precisa falar isso para o povo, e não Moshe. Por quê? Porque até Moshe na Bíblia ele tem que estar incluso dentro do povo. Por quê? Porque se um judeu só estiver faltando e não estiver incluso dentro do povo, o povo está faltando. E a revelação de Deus no mundo está faltando. E não precisa ser Moshe Rabbeinu para fazer essa falta no povo. Mesmo uma pessoa que ela quer esquecer que ela é judeu, mesmo ela, se ela estiver fora do povo, também cria essa falta no povo, essa falta da revelação de Deus no mundo. E depois das duas primeiras mitzvot, que representam que a gente recebeu isso sobre nós, que como um povo, então Moshe Rabbeinu ele pode continuar falando todas as outras mitzvot, porque isso é como cada pessoa ela tem que se comportar para poder fazer essa revelação de Deus no mundo. Então, só queria que ficasse claro pra gente que essas 4 introduções que eu dei e esse acontecimento que aconteceu na entrega da Torá fazem parte da base da fé judaica. Isso tudo é a base de como a gente tem que se comportar, é nosso objetivo no mundo. E se a gente entender muito bem isso, a gente vai conseguir chegar perto da Torá verdadeira, aquela Torá que ela dá forças, que dá vida para a missão. E não aquela Torá que, tá bom, o Fabino falou mais uma vez, legal, tal, não gostei, tira, já, acabou, 500 vezes falar a mesma coisa, que saco. Não, Torá é muito mais que isso, Torá é uma coisa que a gente vive. E não só estudando o dia inteiro, Torá é uma coisa que a gente vive. Você está o dia inteiro pensando, eu estou fazendo isso, eu estou estudando agora na faculdade para poder fazer a vontade de Deus, para poder construir a missão melhor, para fazer Deus vir para esse mundo de uma forma melhor. Isso é viver Torá. Não é só também estudar é o ápice disso. Mas a gente viver Torá não é só estudar, também estudar. Se Deus quiser, a gente consiga entender muito bem esses conceitos que são a base de toda a fé judaica, como eu já falei. E desculpa, porque a gente não tem muito tempo aqui para explicar isso, mas se Deus quiser, a gente se encontra numa próxima aí para explicar esses conceitos melhores. Shabbat shalom, pessoal.